A gente vai falar de obesidade infantil, né? Então, para discutir, seria muito fácil eu resolver essa discussão, né? De obesidade infantil, quando a gente vai falar de raízes do problema, né? Antes do problema. Eu acho que dá para. Eu já logo de cara eu colocaria. Porque saber qual um problema histórico? Tá aqui, ó. A gente consegue, por esses 3 recortes, a gente consegue mostrar um pouquinho disso. Né, esse reconhecimento da Nestlé em documentos internos que falam que mais 60% dos seus produtos não são saudáveis, né, e aqui no Brasil, de fato, aparece, né, que 60% dos seus produtos não saudáveis, isso dentro de uma apresentação de alto escalão, ou seja, não é uma coisa trivial, era dentro de um contexto de pessoas de alto escalão. Isso, alto escalão, a gente tem que entender que são pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm poder e pessoas que dominam como que o mercado vai agir. E, além disso, dentro dessa reportagem aqui do Joio, a gente tem a infância na mira, né? Nestlé ataca nutricionistas e pediatras na pandemia. Então, a gente já conseguiria, assim, de bate-pronto, entender um pouco de onde que está essa raiz. E não é de hoje, né? E existe essa interface do efeito que essas indústrias, né? Mas personalizando aqui na Nestlé, um pouco dentro da alimentação infantil, de aleitamento materno, como eles fragilizaram isso numa perspectiva histórica desde a década de 70 e como isso chega até hoje. Mas também não é só a Nestlé. Tem um relatório da Oxfam que coloca o Big Ten, né, as 10 maiores empresas, né? Esse é de 2012, né? É possível que algumas marcas aqui, uma já foi comprada pela outra, já mudou a conformação, mas no final das contas, essas que permanecem como as predominantes. Então, quando a gente quer falar de raiz de obesidade infantil, a gente precisa olhar para a indústria de alimentos, entender o papel que elas têm dentro desse cenário, na produção de alimentos, mas na consolidação de normas sociais dentro desse cenário. Mas também a gente não pode se abster de falar também da estrutura fundiária do Brasil em relação à concentração de terra. Então, porque se por um lado a gente tem a indústria produzindo ultraprocessados, por outro lado a gente tem a concentração de terras que não é direcionada para a produção de comida, é para a produção de produto, produção de commodity, que, diga-se de passagem, é quem abastece essa indústria. Então, é importante, essa questão da estrutura da produção, estrutura fundiária e quem está produzindo comida. Inclusive, né, dentro desse próprio relatório da Oxfam, é discutido sobre os movimentos imperialistas dessas próprias empresas vindo para os países de média e baixa renda na posse de terra e como isso reverte, por exemplo, para a indústria de bebidas açucaradas e de ultraprocessados de modo geral. Mas, em outro lado, você tem também essa estrutura que ela é predominante não só para as commodities, né, mas pensando em pasto, para gado, essas coisas todas, e com espaço reduzido para a produção de alimentos e para a produção de alimentos mesmo para a população. Né? E daria para a gente discorrer um pouco mais sobre isso, falando da estrutura voltada para a produção com agrotóxico também.